Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Paz esta que o próprio Jesus disse. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Meus queridos, lerei um versículo encontrado no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Jesus disse assim: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E o assunto é porque, meus queridos, o que mais acontece hoje é o pregador pregar, tipo aquele dizer: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então o que a gente aprende? Como vou falar que mentira é uma coisa errada? João 8,44. Se eu vivo na mentira. E outros assuntos. Como eu vou falar se eu estou praticando? Fica difícil. Olha, uma coisa que nós temos que entender. Falar o que as pessoas fazem de bem não é fofocar. Falar as boas qualidades das pessoas não é fofocar. Não é que você é fofoqueiro. Agora, preste atenção. Quando você é uma pessoa fofoqueira, é quando você está lá na casa do vizinho, ou na praça, ou em qualquer um local, falando mal da vida alheia, apontando os erros dos outros. Aí você é uma pessoa fofoqueira. Aí você está dando mau testemunho. Porque crente, a conversa de crente é outra conversa. Não é essa daí. Olha, vocês pensam que Estevão, ele morreu, ele foi apedrejado porque ele estava pregando o evangelho? Não foi não. Estevão, Atos, capítulo 7, ele foi apedrejado. É porque ele estava jogando, relembrando o passado, jogando erros na cara dos outros. Foi por isso. Se ele tivesse pregando o evangelho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entendeu? Tinha morrido velhinho pregando o evangelho, falando do amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo é vida, e vida com abundância. Olha, presta atenção. Nós, crentes, nós temos que dar testemunho. Marcos, capítulo 1, versículo 44. Nós não pode escandalizar. Mateus, capítulo 17, versículo 25. Não escandalize. Ao invés de nós estar nas redes sociais, nos cultos, nas praças, em rodinha de amigos, falando mal das pessoas, como por exemplo, falando mal do Bolsonaro, do presidente, vamos para a oração. Meu Deus, tenha compaixão do nosso presidente, dê sabedoria para ele, salve a alma dele. Senhor amado, tenha compaixão, meu Deus, do Lula. Salve a alma dele. Jesus, abençoe, ajude o pastor da igreja, dê sabedoria, os irmãos da igreja. Jesus, tenha compaixão de nós, meu Pai amado. Dê entendimento para nós, ilumine, Senhor, a nossa mente, nos dê sabedoria. Ao invés do crente estar fofocando, apontando os erros dos outros, vai para a oração, vai orar, pedir para Deus do céu salvar almas. Agora, meu querido, falando besteira, conversando água, aí fica difícil de agradar a Deus. Olha, tem que ter domínio próprio. Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Tem muitas pessoas que sabem que uma coisa é errada,
Mas ele faz, porque não tem o domínio próprio. Não ora, não se apega com Deus. Meu Deus, me ajude a ter domínio próprio. Tome de conta de mim. Me faça um vaso novo, Senhor. Aí não tem domínio próprio. Aí fica difícil. Preste atenção. Pregadores por aí, conversando água nos cultos. Porque chega na hora do apelo. Se você aceitar Jesus, Jesus é o mesmo. Se você não aceitar Jesus, ele é o mesmo. Pregação de quem está desmotivado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se fosse assim, Jesus Cristo não tinha contado a parábola das 100 ovelhas. Deixou 99 e foi atrás só de uma. Por quê? Porque não é o mesmo. Sem uma, faltou uma. Não é o mesmo. Se fosse assim, Jesus Cristo não tinha colocado o pé na estrada. Não tinha ido restaurar aqueles 2 a caminho de Emaús. Mas ele foi, colocou o pé na estrada e foi restaurar. Então, ao invés da gente estar conversando besteira nos cultos, nas redes sociais, vamos pregar o evangelho. Essa conversa se você gostar de mim é um favor que você faz. Se você não gostar, é 2. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Esse tipo de assunto não é evangelho. Então, o que eu quero dizer para você? Se você não quer ajudar, se você não quer pregar o evangelho, não atrapalhe. Não atrapalhe. Olha, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Lá, na Bíblia Sagrada, está o manual do crente. Então, ao invés de você estar conversando bobagem nas redes sociais, nos cultos, falando para os amigos, ensinando as pessoas errado, vá ler a Bíblia. E o nome do Senhor será glorificado. Ainda tem mais uma coisa que eu quero falar para você que está ouvindo a palavra de Deus, que está ouvindo essa mensagem. Olha, você sabe o porquê que eu tanto tenho apertado essa tecla? É para você não comparecer diante de Jesus Cristo no juízo final. Falar para Jesus Cristo: eu não fui alertado, eu não fui avisado. Então preste atenção, pregue o evangelho nas redes sociais, nas igrejas, nas praças. Não fuja do evangelho. Você lembra a missão de João Batista? Preparar o caminho do Senhor. O que aconteceu? Por um momento, ele se desviou da missão dele. E o que foi que aconteceu? Ele perdeu a cabeça. Então preste atenção, pregue o evangelho. Não se desvie da sua missão, porque você foi chamado, foi para pregar o evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Agora, se você não foi chamado para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus Cristo, então tudo bem. Continue politicando, falando mal dos outros, fazendo tudo que não presta. Mas não compareça diante de Jesus Cristo no juízo final, falando que você não foi alertado. Aleluias, glória a Deus. Agradeço em primeiro lugar a Deus e a você que está ouvindo esta mensagem. Que o Senhor seja o nosso guia, a nossa proteção. Aleluias, glória a Deus. Amém.